Fala galera, tranquilos? Vamos para mais uma videoaula, dessa vez com uma sugestão que me foi apresentada por e-mail. Como no primeiro vídeo nós tratamos das saídas de bem intermediário, dessa vez me foi sugerido que eu também conversasse sobre as saídas de bem final incentivado. Então é isso, no vídeo de hoje vamos tratar aí sobre a tributação dos bens finais incentivados pela nossa lei 2826. Para começar aqui um conceito lá da teoria econômica, bem final ou bem de consumo final, é aquele que completou o ciclo de produção e vai ser efetivamente utilizado pelos indivíduos e pela família, produto final vendido diretamente ao consumidor, ou seja, é aquele bem que não vai passar por nenhum processo de industrialização mais e está pronto para ser consumido. E aí a nossa lei, no artigo 10, ela traz algumas categorias de bem final. E aí por que é importante identificar bem que categoria se enquadra aquele produto que está sendo fabricado pela indústria incentivada? Porque ele pode ter um nível diferenciado de incentivo. Por exemplo, produto de limpeza tem 90,25% de carta-estímulo na apuração. Produto agroindustriais e afins tem 75%. Outros bens industrializados de consumo, regra geral, 55%. E a depender do produto também pode ter um acréscimo no adicional de carta-estímulo. Por isso é importante observar bem a classificação desse bem final. Vamos lá tratar das saídas. Primeiro as saídas internas. Alan, lá no bem intermediário você disse que a regra geral do bem intermediário é aplicar o diferimento na sua saída interna. E no caso da bem final? Na bem final não tem diferimento, você vai ter sempre o débito, a tributação na saída, ok? E aí tem que observar qual alíquota aplicável de acordo com o produto que está sendo fabricado. 25% lá no artigo 2 da nossa lei complementar 19, 25% para iates e outras embarcações, 12% para produtos agrícolas comestíveis, 30% para bebida alcoólica, 20% serviço de internet e a nossa alíquota geral, né, alíquota modal, 18%. Ok? Então, reforçando, as saídas internas de produto incentivado, bem final, são tributadas e tem que verificar a alíquota de acordo com a nossa lei complementar 19 de 97. Agora vamos ver as especificidades da nossa lei 226 para esses produtos incentivados. Lá no artigo 19, no inciso 6, tem um detalhe bem interessante. Olha, esse artigo 19 ele traz exigências que têm que ser cumpridas, né, têm que ser observadas, têm que ser atendidas pelas indústrias incentivadas. Mas nesse dispositivo, além dessa exigência, traz também um benefício, olha só. As empresas beneficiadas com incentivos fiscais da Lei 226 deverão reservar parcela de sua produção de bens de consumo final, apenas bem final, bem intermediário não tem essa exigência, para atender a demanda local. Hipótese em que a sociedade empresária industrial incentivada deverá aplicar na saída interna do produto a base de cálculo reduzida do imposto, de forma que a carga tributária corresponda a 7% do valor da operação. Então, olha só, tem que ter saída interna, né? Se você fabrica um bem final, tem que abastecer o mercado local, tem que deixar uma parcela de sua produção reservada e uma vez cumprida essa exigência, essa saída interna ela vai ser tributada a 7%, vai ter uma carga tributária de 7% em vez dos 18% habituais, ok? Mas Alan, como é que eu faço a redução? Eu jogo uma alíquota de 7%, eu jogo 18% da nota e faço gestão de débito. Primeiro que isso não é alíquota, né, gente? Isso aqui é uma redução de carga tributária, então uma redução de base de cálculo, a alíquota continua sendo a do produto. O que você vai fazer lá quando emite nota fiscal é aquele cálculo, aquela regra de 3 básica, que não tem segredo nenhum. Olha só, você tem um produto no valor de 3.150 e você vai reduzir a base de cálculo do imposto. Como é que você vai reduzir? Você vai pegar lá a carga tributária efetiva, no caso 7%, vai dividir pela carga nominal, pela alíquota nominal, 18%, e vai multiplicar pelo valor cheio, né, pelo valor contábil, pelo valor do produto, 3.150 nesse nosso exemplo. Com isso você vai encontrar a base reduzida de 1.225. Sobre essa base reduzida você aplica a alíquota nominal por 18% e você vai encontrar imposto de 220,50. Que corresponde a quê? A 7% do valor da operação, 7% de 3.150. Então não tem segredo nenhum, gente, muito tranquilo, muito fácil de fazer, simples assim. E um detalhe, né? Conforme a regra da Constituição, se você não tem débito pela saída, você não tem crédito. Ou se você tem uma redução do débito, também vai ter uma redução proporcional do crédito. Regra da Constituição. E aí está lá na nossa lei 226. Na hipótese de aplicação da carga tributária reduzida de 7%, será exigido o estorno do crédito fiscal.
Na verdade, meus amigos, isso aqui nem precisava estar escrito, né? Porque a regra da Constituição é essa. Se você não tem débito, isenção, não incidência, saída não tributada, ou tem uma redução do débito, nesse caso aqui uma redução da carga tributária, a regra é você fazer a anulação do crédito ou estorno proporcional. Está escrito aqui, então não tem problema, né? O que a bunda não prejudica, mas não precisava estar escrito. Tá? Se não tivesse escrito, deveria ser feito estorno proporcional. Para não precisar fazer estorno proporcional, tem que estar escrito que tem a manutenção integral do crédito. Ok? Em relação a essa redução da carga tributária, a nossa lei excepciona alguns produtos que, mesmo sendo bem final, não vão se beneficiar desses 7% na saída. Que refrigerante, bebida energética, concentrado, extrato para refrigerante, água mineral, cimento, ciclomotores, motonetas, triciclos, quadriciclos e motocicletas, mídias virgens e gravadas, armação metálica, enfim. Esse grupo de produtos aqui não tem o benefício da redução da carga tributária para 7%. Mas olha por que está marcado ali, ciclomotores, motoneta, triciclo, quadriciclo e motocicleta, tem uma pegadinha? É que apesar desse grupo de produtos aqui não se beneficiar da carga de 7%, lá no nosso regulamento está previsto uma redução para 12%. Aqui, ó, fica reduzida a base de cálculo de ICMS nas operações internas de importação com veículos automotores terrestres novos, ciclomotor, motoneta, triciclo, quadriciclo, motocicleta se enquadra, né, nesse grupo aí, de forma que a carga tributária corresponda a 12% do valor da operação. Então, não tem o benefício de 7%, nossa lei 226, mas tem uma redução para 12% de acordo com o nosso regulamento. E da mesma forma tem que fazer o estorno proporcional à redução. Alan, você vai mostrar como é que tem que fazer esse estorno, como é que calcula esse estorno? Hoje não, tá? Eu vou preparar um outro vídeo e aí a gente vai conversar sobre como é que você faz o cálculo desse estorno proporcional, beleza? E uma outra coisa interessante é o seguinte, olha só, aplica-se também a carga tributária reduzida de 7% nas saídas internas de bens de consumo final incentivados e industrializados no Estado, exceto para aqueles bens que a gente viu agora há pouco que não tem essa redução na saída. Isso aqui é o que a gente pode falar, é o que a gente chama de transferência de benefícios para o comércio. Imagina o seguinte, você tem uma indústria que fabrica o bem final e vende para um comércio aqui no estado do Amazonas. Esse comércio adquiriu mercadoria com uma carga de 7% e quando for dar a saída, também vai dar a saída com uma carga reduzida de 7%. Ok? Então você tem a tributação por toda a cadeia do bem final na operação interna a 7%. E com um detalhe importantíssimo, lá no regulamento da nossa lei 2826, decreto 23994, né, aprovado pelo decreto 23994 de 2003, na hipótese de aplicação da carga tributária de 7% nas saídas internas subsequentes, fica autorizada a manutenção dos créditos fiscais. Ou seja, diferentemente da saída da indústria, em que você faz o estorno proporcional, no caso da saída do comércio, na saída interna subsequente desse produto que foi fabricado e incentivado aqui no Amazonas, você não vai precisar fazer o estorno proporcional à redução, ok? Aquilo que eu falei há pouco. A regra é, faz o estorno, faz a anulação. Se não precisa fazer, tem que estar expresso exatamente o que está nesse dispositivo do nosso regulamento da lei de incentivos. Beleza? Dando sequência. E no caso das saídas interestaduais, como é que fica a tributação? Da mesma forma, você vai observar o débito pela saída, com destinado a uma outra UF, uma outra unidade da federação, observando as alíquotas, no caso aqui da nossa lei complementar 19. Olha só. As alíquotas seletivas em função da essencialidade dos produtos ou serviços são as seguintes. Nas operações e prestações interestaduais, 12%. E nas operações interestaduais com bens e mercadorias importadas do exterior, 4% nos termos estabelecidos em resolução do Senado Federal. E a gente tem aquela famosa resolução 3 de 2012. Fala lá, a alíquota do ICMS nas operações interestaduais com bens e mercadorias importadas do exterior será de 4%. A alíquota de 4% aplica-se também aos bens e mercadorias importados do exterior que, após o seu desembarque aduaneiro, não tenham sido submetidos ao processo de industrialização, ainda que submetidos a qualquer processo de industrialização, resultem em mercadorias ou bens com conteúdo de importação superior a 40%. Alan, você está dizendo então que eu tenho uma indústria de bem final instalada aqui no Amazonas, eu importo 100% do meu insumo, fabrico meu produto e mando para outro estado. Nesse caso, vou aplicar a alíquota de 4%? Não, meus amigos, por que não?
Porque a resolução 13/2012 do Senado, ela excepciona aqui a Zona Franca de Manaus. Olha só, a alíquota de 4% não se aplica aos bens produzidos em conformidade com os processos produtivos básicos de que trata o Decreto-Lei 288, lá de 67, que é o da Zona Franca de Manaus. Então, empresa incentivada e incentivada, quando fabrica aqui na Zona Franca de Manaus, ainda que use 100% insumo importado, quando a indústria envia esse produto para uma outra UF, para um outro estado, operação interestadual, a alíquota vai ser de 12%, ok? Não se aplica a alíquota de 4% quando a empresa ela é incentivada, cumpre o processo produtivo básico lá da SUFRAMA, essa saída vai ser tributada a 12% do ICMS, beleza? E aqui uma coisa interessante também, dada a nossa lei, aplica-se também a carga tributária reduzida, prevista no inciso 6 do caput, aquela de 7%, nas operações que destinem bens a consumidor final não contribuinte do ICMS, localizado em outra unidade da federação. Então, se você tem uma indústria de bem final vendendo para um consumidor final não contribuinte em outro estado, em vez de 12%, a carga tributária vai ser de 7%. E aí o cálculo daquela mesma forma que nós vimos agora há pouco, pega esse exemplo aqui, um produto no valor de R$3.000, vai ter uma redução da base de cálculo. Como é que você calcula? Pega a alíquota, pega a carga efetiva de 5%, divide pela alíquota nominal de 12% e multiplica pelo valor cheio, né, do produto, pelo valor cheio da operação, R$3.000. Base reduzida de 1.750, sobre essa base reduzida você aplica a alíquota de 12%, a alíquota nominal, deu um imposto aqui de R$210, que corresponde a 7% do valor da operação, 7% de 3.000. E, nesse caso, você também vai ter que fazer o estorno proporcional do crédito fiscal, ok? O estorno proporcional à redução que a empresa está se beneficiando nessa operação interestadual. Ok, meus amigos? Então, era isso que eu tinha para conversar com vocês sobre a tributação das saídas de bem final incentivado. Lembrando, se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, pode estar em contato aí, mandar uma mensagem no Instagram, no Twitter, no YouTube ou no e-mail alan@alancorreia.net.br. Beleza? Até a próxima.